Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, e se não estiver, espero que fique depois deste vídeo. Hoje eu estou aqui para falar sobre as minhas leituras de 2025. Vamos lá! Pelas minhas contagens, neste ano de 2025, eu li 16 livros e teve um evento, gente, que quase nunca ocorreu na minha vida, que foi o abandono de um livro, ou melhor, de um audiobook. Sim, gente, eu abandonei e foi muito difícil para mim abandonar uma leitura no meio. Mas eu consegui, e quando chegar nela a gente fala sobre. Vamos começar então. O primeiro livro do ano foi Como Conduzir um Romance, da Alex Daria, não sei como fala sobre o nome dela, ou o nome dela como um todo. Eu dei 4 estrelas para este livro aqui, e ele tem as suas 400 páginas. Eu gostei muito deste livro em muitos aspectos, mas teve outros que me incomodou um pouco, e por isso eu acabei dando 4 estrelas pra ele, certo? Eu comprei esse livro, gente, porque eu amo dança, amo, sim, de coração. Eu faço dança, né? Então, eu comprei porque era um livro que falava sobre reality e sobre dança. Eu amo dança, amo reality e amo livros. Olha só que maravilha. Pensei, vai ser maravilhoso. Porém, por que eu dei 4 estrelas pra ele, gente? Teve algumas coisas aqui que me incomodou. Eu acredito que eu tenho criado muita expectativa sobre esse livro, e aí, quando eu vi que ele foi um pouco mais diferente do que eu achei que seria, por exemplo, não focou tanto assim na dança, nem no reality. O foco principal deste livro é no romance dos dois. O que, por ser um romance, dá super pra se entender, e enfim, muita gente não vai ligar pra isso, mas eu achei que iria envolver um pouco mais o mundo e as coisas em que eles estavam passando, e não envolve tanto, sabe? Não tem muito impacto sobre a história, o reality, etc. É só realmente um pano de fundo ali, e aí isso me decepcionou um pouquinho, então a culpa é totalmente minha por ter criado expectativas. Tem muitos trechos que falam sobre dança e são trechos muito lindos que com certeza eu marquei tudo, sabe? Dançar é sentir e dá pra ver isso em algumas frases que a Alex escreve. Eu não sei se é Alex, se é Alex, enfim. Nós temos aqui, gente, um slow burn, mas um slow burn muito slow burn. Tanto que eu gosto de slow burn, mas aqui, gente, foi demais, sabe? Nós temos duas pessoas maduras de mais ou menos mais ali de 30 anos, se eu não me engano. Então, uma das coisas, assim, primordiais de ponto positivo para esse livro, pra mim, foi o romance deles dois. Eu aprendi muitas coisas e eu realmente gostei demais de acompanhar. Eu falando aqui, eu vou me inspirar muito na relação desses dois quando eu for ter o meu próprio relacionamento. Na questão de ter um ambiente seguro pra se falar sobre tudo e da confiança. Gente, o relacionamento desses dois é maravilhoso. Mas, gente, foi um slow burn muito grande, foram muitos medos, muitas dificuldades, muita... A Dina, gente, ela tem muitas questões e essas questões têm que ser resolvidas antes deles ficarem juntos. E, enfim, foram resolvidas, mas não me prendeu muito, sabe? Essas questões dela, essas coisas que aconteceram para o slow burn ser tão slow burn. Tirando isso, também tem umas cenas bem apimentadas, que eu não sou muito fã, mas eu sempre pulo, e tudo bem, já estou acostumada. Quem gosta de ler romance e não gosta de ler essas coisas, tem que estar pulando mesmo, não é mesmo? Mas, embora alguns dos pontos não tenham me cativado tanto, teve outros, gente, que eu me senti totalmente tocada e até mesmo me vi ali. Eu me vi muito no Stone, os medos dele são muito os meus próprios medos. Na questão de, tipo, ter medo de ser julgado. A Dina também tem um pouquinho de medo de ser julgada ali. E os medos dela também em relação à indústria, tudo que ela sofre é muito válido. E, enfim, gente, eu achei algumas coisas, alguns medos dele, assim, muito interessantes, muito válidos. E me vi nos dois, sabe? E eu acho que isso foi incrível. Então, eu dei 5 4 estrelas pra este livro. Talvez, quando eu penso assim, com muito carinho, eu fico até com vontade de dar 4 estrelas favorito pra ele. Mas às vezes eu lembro de algumas coisas e aí, sei lá, eu fico com muita dúvida de que nota dá pra esse livro, sabe? Com certeza é 4 estrelas, mas eu não sei se é o favorito, porque ele tem um espaço muito grande no meu coração. Eu acho que eu vou favoritar este livro, sabia? Depois eu ouvi o audiobook de Verity, que... Gente, sabe o que eu acabei de lembrar aqui? Eu tava pensando, eu já falei sobre esses livros, eu lembrei que eu fiz um vídeo no meio do ano dos livros que eu tinha lido, né? Cara, então eu vou passar rapidão pra eles aqui e vou deixar este vídeo linkado, tá bom? Enfim, eu já falei do primeiro, então vai ficar aqui, mas esses outros eu vou passar um pouco mais rápido, porque eu já fiz esse vídeo e eu tinha simplesmente esquecido. Aí eu tô aqui, nossa, gente, mas eu já falei sobre isso em algum lugar. Lembrei agora. Então, The Verity também. Na verdade, eu ouvi o audiobook e eu achei incrível, gente. Sério, 5 estrelas favorito, com certeza. Ele tem ali suas 320 páginas e eu fiquei muito envolvida, gente, de verdade. Tinha horas, assim, que eu parava no meio do serviço, do que eu tava fazendo, e ficava ouvindo, assim, ó. Eu ficava com medo, de verdade, andando nos prédios, sabe? Gente, esse livro é incrível. Eu acho que eu não achei nenhum suspense que supera este daqui. Cara, Colin Hoover, cadê os outros suspenses, minha diva? Você nasceu pra escrever suspense e não romance, por favor. Brincadeira, eu também gosto dos romances. Depois eu vi outro audiobook, que é o Depois daquele Verão. E eu dei 3,8 estrelas, mais ou menos, pra este livro.
que tem ali as suas 287 páginas. Eu gostei muito dele, eu achei ele um livro muito levinho, muito bom pra você passar o tempo. Embora tenha, assim, alguns desenvolvimentos, algumas coisas discutidas, eu achei que foi um livro bem leve mesmo, assim. Teria sido incrível ouvir ele nas férias, no verãozão, sabe, agora no final do ano. Eu acho que ia ter entrado bem na vibe. Enfim, se vocês gostam de livros que alternem entre presente e futuro, que tenha ali um draminha, um romancinho e seja levinho, este livro é uma boa pedida. Depois eu também ouvi o audiobook de O Homem de Giz, porém deste livro eu não gostei. Eu dei 2 estrelas pra ele. Ele é da C.J. Tudor e tem 272 páginas. E eu não gostei desse livro, gente, porque eu acho uma cópia barata de It a Coisa, tá? Basicamente é isso. E enfim, eu acho que a C.J. tenta ser muito parecida com o Stephen King. Não sei, gente, não gostei. Só que é muito inferior, sabe? Quando você já leu It a Coisa, e aí você lê esse, você acha tudo muito inferior. E, sei lá, o meu problema foi ter comparado, eu acho. Mas fazer o quê? Aconteceu, sabe? Não tinha como não comparar. Aí eu li Rainha Charlotte, da Julia Quinn com a Shonda. Eu gostei bastante, agora eu quero assistir a série, não assisti até hoje, mas quero muito assistir. Eu me emocionei muito com este livro. Nossa, gente, foi uma experiência muito gostosinha também, pra passar o tempo e etc. E eu gostei muito, gente, sério. Eles são fofinhos. O próximo livro aqui é Magia das Marés. E agora eu já vou falar um pouco mais dos livros, porque eu não falei no outro vídeo, tá? Magia das Marés é uma fantasia que se passa ali em escola, né? Se não me engano é Dark Academy que fala, enfim. Este é o primeiro volume, se eu não me engano é uma trilogia, enfim, se chama Deuses Afogados. E eu tô muito ansiosa pra pegar o segundo volume, eu realmente gostei muito deste livro. Ele tem 480 páginas e eu dei 5 estrelas pra ele, tá? Eu gostei dos personagens, eu acredito que eles ainda vão se desenvolver muito mais. Querendo ou não, este é apenas o primeiro volume. Nós tivemos muita introdução ao mundo, que não é um mundo fácil. A magia aqui, ela é controlada pela lua e pelas marés. Então, tipo, de acordo com a lua que você nasceu e a maré, você tem determinado poder. E tem as pessoas nascidas no eclipse, né? Que são pessoas mais fortes, elas têm poderes totalmente diferentes. E elas podem entrar em colapso, que é basicamente explodir e matar todo mundo que tá ao redor. E, enfim, eu não vou contar muito pra vocês, mas eu achei essa história muito interessante. Realmente fiquei muito ansiosa pelos próximos, porque, como eu falei, o primeiro livro é sempre uma introdução, né? Então, se ele já foi muito bom, imagina como vai ser os outros. Então, eu tô muito ansiosa mesmo pro segundo livro, gente, que já tem disponível pra comprar. O terceiro, logo, logo, acredito que chegue. Eu gostei dos personagens, como eu falei. O final, gente, eu fiquei de boca aberta, tá? É ousado, é ousada. Essa querida aqui, ela é ousada. E eu quero muito, então, dar continuidade pra esta história. Depois, eu li um não-ficção, que foi Lady Killers. E este livro tem 384 páginas. Eu dei 5 estrelas pra ele. Aqui nós temos basicamente vários contos, né? Várias histórias curtas sobre a vida de algumas assassinas em série. Seu modus operandi, quem ela matou, como que foi o final dessas pessoas. Gente, minha luz aqui tá acabando a luz. Enfim, e eu gostei muito de acompanhar, de ler este livro. Fiquei muito envolvida pra saber da vida das pessoas. Fiz até que bastante marcação. Muitas vezes quando a gente pensa em psicopata, a gente só pensa em homens, né? E nos modos operantes de homens. Mas mulheres também podem ser psicopatas, também podem matar. E elas têm os seus próprios modos operantes, que é muito diferente dos homens. Que normalmente usam ali violência, etc. Elas usam muitas vezes veneno. Isso aqui, ó, inteligência. E elas podem ser tão sádicas quanto homens, tá? Tem umas aqui, gente, que elas gostavam de torturar muitas criadas e tal, porque tem algumas mulheres que aparecem aqui nesse livro que elas viveram muito, muito, muito tempo atrás, sabe? Enfim, foi bem interessante acompanhar. E essa edição também, gente, é um primor. Nossa, olha isso. É muito linda. Muito linda. E eu achei muito válido e interessante os pontos que a autora levanta aqui sobre a mente humana e sobre mulheres matarem, sobre como a mídia vê mulheres assassinas também. Como elas, se a mulher for bonita, por exemplo, ela muitas vezes sai como uma... Uau, sabe? Tipo, o que não é muito legal, né? A gente não deveria dar esse tipo de palco pra esse tipo de pessoa. Aí, gente, eu ouvi, na verdade, o audiobook de Nunca Jamais, 1, 2 e 3, né? Que é a trilogia ali. Que é bem curtinha, tá? Deixa eu pegar aqui quantas páginas tem cada livro. Nunca Jamais 1 tem 192, o 2 tem 152 e o 3 tem 123. Porque já são livros só, nem fala sério. E, basicamente, gente, eu gostei bastante dessa trilogia. Eu dei 3 estrelas pro primeiro livro, 2,5 pro segundo e 2,8 pro terceiro. E vocês podem falar, mas você gostou? Gente, eu gostei. Mas, em geral, eu dou 3 estrelas para a trilogia como um todo. Eu achei
um belo passatempo. Eu fico feliz por não ter gastado meu dinheiro com esses livros, não ficaria muito feliz se eu tivesse feito isso. Mas como eu não gastei nada, porque eu ouvi no audiobook, assim, e eu não precisei comprar o audiobook, né? Então, eu fiquei bem feliz, porque eu consegui ter uma farofinha ali, uma diversão, uma distração nas minhas caminhadas para ir trabalhar. E foi bem satisfatório, foi bem legal mesmo. É um romance meio que com drama, porque aqui o casal, eles meio que perdem a memória todos os dias ao acordarem. E aí eles querem parar de perder a memória, porque, né? Então eles ficam se deixando mensagens. Enfim, gente, é muito interessante de acompanhar mesmo. O primeiro foi meu preferido. E o último também. O segundo eu não gostei muito. O segundo foi bem chato, na verdade. Mas é um bom passatempo. E aí, continuando nessa vibe aí, né, de séries, trilogias e tal, eu também ouvi o audiobook. Gente, eu ouvi muito o audiobook, tá? De A Empregada. Tanto a empregada, quanto o segredo da empregada, quanto a empregada está de olho. Deixa eu pegar também as páginas aqui. A empregada tem 304, o segredo da empregada 288 e a empregada está de olho 336. Eu dei, gente, para a empregada 3,5 estrelas, para o segredo da empregada 3 estrelas e para a empregada está de olho 3,2 estrelas. Eu gostei bastante da trilogia, embora eu tenha acabado um pouco saturada. Eu meio que viciei e ouvi os 3 audiobooks seguidos, com tipo 2 dias de diferença só. Então eu dei uma bela de uma saturada dessa história. Eu acho que isso foi um problema. Mas me envolveu demais os personagens, as histórias. O primeiro é meu preferido, o segundo eu também gostei bastante, o terceiro também. Mas, sei lá, eu acho que já deu dessa história. Mas eu realmente tenho um carinho, assim, porque foi muito legal acompanhar ela, sabe, gente? Eu ansiava tanto por ouvir o audiobook, por poder ir trabalhar ou ir embora, porque eu ouvia no caminho. Sério, foi muito legal acompanhar a história de verdade, foi bem interessante e, enfim, eu gostei dos personagens, gostei de tudo e fiquei bem apegada. Afinal de contas, gente, você ouve 3 livros da mesma história seguida, você não tem como não ficar apegado, né? Então tem ali um carinho sentimental, porque foi muito tempo da minha vida dedicado a ouvir estes livros, não é mesmo? Então, enfim, gostei. E vamos falar dele, O Abandonado. Gente, eu abandonei Cutela e Corvo. Tanta gente falava bem deste livro e eu estava tão ansiosa pra ler ele, sabe? Tipo, eu achei tão interessante a premissa dele, que é basicamente sobre 2 psicopatas que se conhecem e vão se apaixonar. E eu acho essa premissa incrível. E eu tava até gostando de acompanhar esse audiobook. Eu não sei se só não era o momento mesmo de eu escutar ele. Talvez se eu pegasse hoje, eu iria gostar. Mas, gente, não sei. Não me prendeu, sabe? Tava meio entediante de ouvir essa história, porque também é um slow burn. Talvez, gente, eu não goste tanto de slow burn, tá? Eu falei que eu gosto, mas talvez eu não goste muito. Também é um slow burn muito slow burn, sabe? Os personagens principais aqui, né, que é o mocinho e a mocinha, o mocinho e a mocinha, eles nem se veem direito, sabe? Eu não sei até quanto que eu ouvi. Não foi tanto, mas também não foi pouquinho. E, tipo, eles não tinham quase de interação. Então, assim, ficou uma coisa meio chata. Não sei, eu não me consegui me envolver também na escrita. Eu até que gostei dos personagens, tanto da menina quanto do menino, mas eu não consegui me envolver, não consegui ter essa conexão, sabe? Nem com eles, nem com o relacionamento entre eles. E eu tava tão ansiosa, acho, pra ver os dois juntos e como ia funcionar a dinâmica dos dois, e aí eles nem se viam, nem se falavam, tipo, achei meio chato. Quase finalizando, eu também li A Paciente Silenciosa. Sim, galera. Eu queria tanto ler este livro há tanto tempo. E aí a minha prima me emprestou. A outra luz acabou. Que legal, gente. Então vamos aqui no escuro mesmo, tá? Escuro, né? Este livro eu dei 4,8 estrelas. E ele tem 364 páginas. Eu gostei bastante da história. Eu me envolvi muito. Fazia muito tempo, gente. Basicamente 2005 foi um ano muito difícil de leituras pra mim. E de me envolver em leituras. E este livro, gente, ele me envolveu de uma maneira que, tipo, eu queria ler toda hora. Eu começava a ler este livro e, tipo, eu falava, eu vou ler 10, 15 páginas, que é mais ou menos o que eu leio por dia agora, hoje em dia. E eu simplesmente lia 30, 40. Eu fiquei muito feliz, de verdade, com o meu ritmo de leitura com este livro aqui. E de ter sentido que eu poderia, assim, ser pega por um livro novamente, sabe? Me sentir envolvida numa história. E o final, gente, pra mim foi surpreendente. Eu gostei demais. Eu descobri um pouquinho antes da revelação final, mas posso falar, assim, que esse livro me fez de boba. E gostei muito, gente, muito mesmo dessa história. Fazer várias especulações lá no meu serviço. Eu faço teste de elétrica com um cara, né? E aí eu ficava falando desse livro pra ele. Tipo, ele não leu nem nada, mas eu ficava falando e contando. E, enfim, porque realmente me envolveu demais. Eu gostei muito e eu quero ver outros livros desse querido, porque eu gostei muito da escrita dele, de verdade, tá? Aí temos o que, gente? O penúltimo livro.
o Maioral, né, gente? O autor, no caso, Maioral, não livro, que é o Stephen King. Eu dei pra este livro aqui 4,5 estrelas, favoritado. E ele tem 240 páginas. É bem fininho mesmo, tá? Eu gostei muito deste livro. Eu gostei muito do personagem principal. Eu gosto dos personagens do King em geral, mas eu preciso admitir que os homens normalmente são quase sempre bem idiotinhas, assim. Sei lá, eles têm uma característica King. Não sei explicar o que é. E este personagem aqui, que eu esqueci o nome dele, eu acho que é John... É Devin Jones. É o Jones, né? O Jones, cara, ele é diferente de todos os personagens homens do King que eu já li. Eu nunca tenho lido muito comparado ao tanto de livros que ele já publicou. Mas, gente, sério, o Jones ele é diferente. E eu fiquei muito surpreendida por isso, porque eu achei que ia vir mais um homem padrão do King. E não veio, então eu fiquei bem feliz. Até mesmo porque eu gostei muito. O Jones, ele é sensível, ele é um fofo, gente, sério. Eu gostei muito dele, de verdade. Tem um pouquinho, assim, né, de King, afinal de contas, foi o Stephen King que escreveu, né? Então, assim... Mas eu gostei bastante da história, eu me envolvi, teve bastante mistério. Este livro é um livro que, tipo assim, tem uma trama central, mas muitas coisas vão acontecendo e você não sabe direito pra onde tá indo, sabe? Porque é mais ou menos o Jones vivendo. Mas tem esse trama de fundo, né? Esse suspensinho do parque de diversões de fundo. Mas muitas coisas vai sendo só ele vivendo. E por algum motivo, isso é bem interessante e legal. E aí é só no final que realmente a trama principal acontece. E não sei, gente, esse livro é meio doido, é meio maluco, mas é bem legal, interessante. Eu gostei, de verdade. Não sei porquê também, mas eu gostei muito desse livro e não sei explicar. Pra finalizar, gente, eu li Mulherzinhas. Este livro me acompanhou o ano inteiro. Eu dei 5 estrelas favorito pra este livro. E ele tem 675 páginas. Mas, galera, eu não sei se é porque eu li este livro basicamente o ano inteiro. Ó, pra vocês terem noção, eu comecei ele no final de 2024 e fui terminar agora no final de 2025. Mas este livro foi simplesmente incrível pra mim. Como eu falei, 5 estrelas favorito. Eu fiz muitas marcações. E olha que isso aqui nem são todas as páginas marcadas de verdade. Porque se eu fosse colocar em todas as páginas que eu marquei algo... Gente, isso aqui ia ser só flex. Porque todas as páginas eu marquei alguma coisa. Basicamente, quase todas. Tem umas frases aqui, uns ensinamentos incríveis. E a mãe delas é tão sensível. Essa família, gente, ela é incrível. Eu quero ter uma família igual a família deste livro aqui. As irmãs, todos os personagens aqui, gente, eles são incríveis, eles são cativantes, eles são maravilhosos, são amorzinhos demais. A dinâmica familiar é incrível. Sei lá, gente, eu quero ter esta família, eu quero ter esta mãe. E eu quero ter um marido igual a este pai. E eu quero que minhas filhas sejam educadas e lindas e, enfim, igual essas queridas aqui. Porque, gente, sério, meu Deus. E o quanto que eu não aprendi com este livro, sabe? Com as frases, com os ensinamentos que tem aqui. Todas elas são muito sábias. Gente, tirando os ensinamentos bíblicos que também tem, sabe? Porque tem ali uma questão de que eles são muito religiosos. E, ai, gente, meu Deus, é tão fofo. Este livro tem 2 partes, basicamente. E eu gostei muito mais da primeira parte. Eu com certeza releria ela muitas e muitas vezes. A segunda, talvez eu releria assim uma vez ali, pra ler o livro tipo, todo de novo. Mas, não sei, a primeira parte, ela é, tipo, suprema demais. Ela é 5 estrelas e a segunda é, tipo, 4,7. Porque ela dá uma arrastadinha, sabe? Mas, gente, vale muito a pena. A escrita, mesmo por ser um clássico, às vezes pode assustar. Mas, gente, é muito tranquila a escrita deste livro. Então eu indico muito pra vocês. Principalmente se vocês querem começar a ler clássicos, não sabem por onde. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho a leve sensação, gente, de que eu já fiz esse vídeo. Vocês acreditam nisso? Cara, eu vou até olhar aqui. Eu não sei porquê, mas pra mim eu já falei sobre todos esses livros. E eu não sei se eu só falei na minha cabeça ou se foi, tipo, em resenhas. E aí, por conta disso, eu fico com essa sensação. Mas, gente, eu tô com isso desde que eu comecei este vídeo. A sensação de que eu já fiz esse vídeo. Se eu já tiver feito ele, eu vou ficar muito chateada, cara. Não, eu não fiz. Então eu quero saber aonde que eu falei sobre esses livros. Sei lá, deve ter sido em vlogs e aí eu devo estar com essa sensação por causa disso. Mas, gente, que coisa estranha. Espero que vocês tenham gostado. A luz deve ter ficado um pouco ruim agora no final, desculpa. Mas é isso. Se vocês verem, comentem aqui embaixo quais livros vocês leram este ano. Quantos livros vocês querem ler para o ano 2006. Eu com certeza quero ler mais do que 16. É isso.